educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um tema que, olha, define o nosso futuro, mas que já está acontecendo agora, a educação. E mais especificamente, né? Essa tensão que existe entre o jeito que a gente ainda ensina e o mundo lá fora. Exato. Um mundo para o qual supostamente estamos preparando as pessoas. É uma discussão fundamental. Porque, no fundo, a pergunta é se as escolas hoje estão construindo o futuro ou, sei lá, se ainda estão presas a um modelo que servia para o passado. Perfeito. E para guiar essa nossa conversa, a gente se baseou em um material bem denso, um estudo chamado EduTech for All. E ele já abre com uma pergunta muito direta. Uma pergunta que incomoda, né? Incomoda, é. Quem estamos formando para o futuro? Então a nossa missão aqui é desvendar as ideias centrais desse material. Entender se estamos formando gente capaz de criar, de questionar, de transformar a própria realidade. Ou se estamos só treinando repetidores de conteúdo. Uma pergunta que, pode ter certeza, tira o sono de muita gente, de professores a gestores. Certo. Vamos começar. E o ponto de partida do material já é ótimo, porque ele pega um termo que a gente escuta muito por aí. Capital humano. Assim, um termo bem do mundo corporativo, da economia. Isso. E a gente pensa logo em currículo, diploma. Mas o estudo mostra que não é bem isso, né? Não mesmo. A definição que eles resgatam, inspirada em economistas como o Theodore Schultz e o Gary Becker, é bem mais ampla. Capital humano não é o papel, o certificado. É algo mais vivo. É o conjunto de competências, de conhecimentos, de habilidades. Aquilo que realmente move uma sociedade para frente, sabe? É a capacidade de resolver problemas, de inovar, de colaborar. É o que de fato gera valor. E aí vem a provocação central do estudo, que para mim é o pulo do gato. Sim. Uma sociedade como nossa, hiperconectada, com todo mundo carregando um supercomputador no bolso. O que significa de verdade cultivar capital humano? Esse conceito ainda é válido? Então ele é mais válido do que nunca, mas de um jeito diferente. O fascinante é que não estamos mais falando de um estoque de conhecimento que você adquire e pronto, acabou. Não é uma coisa estática. De jeito nenhum. Essa sociedade hiperconectada acelera uma coisa que eles chamam de obsolescência de habilidades. O que era super valioso 5 anos atrás, hoje, pode não servir para muita coisa. É aquela sensação de correr numa esteira que não para de acelerar, né? Exatamente. Por isso, o foco do capital humano hoje muda do o que você sabe para quão rápido você aprende. A habilidade mais importante passa a ser a capacidade de aprender a aprender. Faz todo sentido. E isso vai muito além da economia. Envolve formar cidadãos que sabem filtrar informação, que têm pensamento crítico, que participam da vida em sociedade. É um conceito muito mais forte do que só preparar para o mercado. E essa ideia de aprender a aprender é o gancho perfeito para o próximo ponto, que é a confusão que a gente faz entre ferramenta e método. Essa é a armadilha clássica. Achar que inovação na educação é comprar equipamento caro. É dar um tablet para cada aluno e achar que resolveu o problema. Exato. É um equívoco que custa bilhões e muitas vezes o resultado é zero. É a síndrome do objeto brilhante, não é? A gente se encanta com o aparelho e esquece de perguntar: ok, mas isso ajuda o aluno a pensar melhor? É o coração do argumento do estudo. A verdadeira inovação está em repensar as metodologias. Eles até listam alguns pilares. Como a aprendizagem ativa. Isso, onde o estudante é protagonista. E também o desenvolvimento do pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas, colaboração. E as ferramentas, tipo inteligência artificial, cultura maker, entram como? Elas são fantásticas, mas como meios, não como o fim. São ferramentas de apoio. O Issertu usa uma frase que eu anotei aqui porque ela é muito poderosa. A inovação precisa ser pedagógica antes de ser tecnológica. Essa frase é o tipo de coisa que deveria estar na parede de toda a Secretaria de Educação. Sim. Porque ela resume a armadilha perfeitamente. Ela nos força a fazer a pergunta certa, que o material também coloca. Essas ferramentas estão a serviço da aprendizagem
Ou estamos só reproduzindo métodos antigos num formato digital mais caro? O que isso quer dizer na prática? Me dá um exemplo concreto. Claro, pensa no modelo tradicional. Professor falando, alunos copiando. O modelo falsamente inovador é o professor passando slides num projetor de última geração e os alunos digitando no laptop. A dinâmica é a mesma. Entendi, só mudou a ferramenta. Exatamente. A inovação pedagógica muda a dinâmica. O ponto de partida é o objetivo. Quero que os estudantes aprendam a colaborar para resolver um problema real do bairro deles. A partir daí, você busca a ferramenta. Ah, agora faz sentido. Talvez eles precisem de uma plataforma online para gerenciar o projeto ou de sensores para coletar dados. A tecnologia entra para servir a um propósito. O erro, então, é começar pela ferramenta. É chegar com a lousa digital e só depois pensar, tá, e agora, o que eu faço com isso? Exatamente. Quando a pedagogia vem primeiro, a tecnologia pode ser uma alavanca extraordinária. Quando a tecnologia vem primeiro, na melhor das hipóteses, ela é uma distração. Isso nos leva direto para a relação com o mundo do trabalho, que é outro ponto forte do estudo. O cenário que ele descreve a gente já sente, né? Profissões sumindo, outras surgindo do nada. Uma transformação implacável e muito, muito rápida. E o ponto é que as exigências mudaram radicalmente. O que as organizações procuram hoje não é mais a pessoa que sabe tudo. Até porque isso é impossível, né? Impossível. O que elas buscam é quem aprende rápido, quem se adapta, quem sabe trabalhar com gente diferente. O estudo chama de competências socioemocionais. Resiliência, comunicação, empatia. Isso. E é aí que o material coloca o dedo na ferida com a pergunta mais dolorosa do debate. Estamos preparando nossos estudantes para provas ou para a vida? Essa pergunta é um divisor de águas. Mas será que o risco não é um pouco exagerado? Quer dizer, alguma forma de avaliação a gente precisa ter. Como achar o equilíbrio? Essa é a pergunta de $1 milhão. O ponto que o estudo levanta não é que as provas são inúteis. O problema é a supervalorização delas. Que cria distorções. Distorções perigosas. Quando o sucesso de um sistema inteiro é medido quase que só pelo desempenho em exames padronizados, o sistema se otimiza para isso. Ele vai priorizar a memorização, o treino para marcar o X no lugar certo. E o que a gente perde nesse processo? O essencial para o mundo real, a capacidade de lidar com ambiguidade, de navegar em incerteza, de colaborar. Nada disso é medido num gabarito. É irônico porque na vida real, ninguém te entrega um problema com 5 opções de resposta. O problema real é um e-mail vago, um projeto que deu errado. Exatamente. A resposta precisa ser construída, negociada. E é esse o músculo que a escola hiperfocada em provas muitas vezes não treina. Ou seja, a gente corre o risco de formar ótimos resolvedores de provas que ficam perdidos diante de um problema real. É isso. O foco excessivo nos números pode criar uma falsa sensação de preparo, deixando uma lacuna justamente na adaptação e no aprendizado contínuo. Isso me leva a outra dimensão que o estudo aborda com muita seriedade, que é a função social de tudo isso. A ideia de que educação não é só um investimento individual. Sim, é a noção de que é um investimento na sociedade como um todo, um bem público. E é aí que o material faz sua advertência mais forte. A inovação precisa ser inclusiva. Tem uma citação que me marcou muito. Qual delas? Se a tecnologia amplia desigualdades, ela deixa de cumprir sua função social. Isso é muito pesado. E é o maior risco que a gente corre. A tecnologia é uma faca de 2 gumes. De um lado, tem um potencial de democratização incrível. Um jovem numa cidade pequena pode, teoricamente, assistir aulas das melhores universidades do mundo. O que é revolucionário, mas... Tem o outro lado da moeda. O outro lado é que se o acesso a essa tecnologia não for universal, e aqui a gente fala de ter o aparelho, ter internet de qualidade e, crucial, ter a formação para usar aquilo. Ela cria um novo abismo. Um abismo digital e pedagógico. De um lado, alunos com acesso a uma educação interativa, global. Do outro, alunos ficando cada vez mais para trás. Em vez de construir pontes, a tecnologia pode acabar construindo muros mais altos. De repente, a discussão sobre acesso à internet deixa de ser um detalhe técnico e vira o centro de uma política de equidade. Com certeza. Se a gente conectar com a ideia de capital humano do início, fica óbvio. O capital humano de uma nação só é forte se for bem distribuído.
Não adianta ter ilhas de excelência num oceano de exclusão. Ok, o diagnóstico é complexo, mas o estudo não fica só na crítica. Ele aponta caminhos possíveis. E o interessante é como esses caminhos se conectam, não é uma lista de tarefas soltas. Exato. Vou listar os pontos. Primeiro, adotar de vez metodologias ativas. Colocar o estudante no centro, Segundo, investir pesado na formação continuada dos professores. que são a peça-chave de tudo. Terceiro, fomentar uma cultura de inovação nas escolas. Quarto, garantir a integração entre tecnologia e propósito. E, por último, desenvolver intencionalmente as competências socioemocionais. Vendo assim, parece uma lista. Exato. Mas a lógica do estudo mostra que isso é um ecossistema. Uma coisa depende da outra. Explica melhor essa ideia de ecossistema. Pensa assim, para usar metodologias ativas, você precisa de professores bem formados, que se sintam seguros para mudar o modelo da aula. Claro, a formação de professores é a fundação. Exato. E quando esses professores começam a aplicar novas práticas, usando a tecnologia com propósito, eles mudam o dia a dia da escola. Isso ajuda a criar uma cultura de inovação. E é dentro dessa cultura que as outras habilidades se desenvolvem. Precisamente. É com projetos, debates, trabalhos em equipe que as competências como colaboração e resiliência são desenvolvidas na prática. Uma peça alimenta a outra. Faz todo sentido. Não adianta dar a ferramenta se o resto do sistema não muda junto. É uma mudança sistêmica. Exatamente. E isso nos leva à grande conclusão do estudo. Educação e inovação não podem mais andar em pistas separadas. Elas precisam caminhar juntas. De mãos dadas. De mãos dadas com o objetivo claro de fortalecer o capital humano de uma forma ética e sustentável para o futuro. Então, para resumir a grande mensagem, essa união entre educação e inovação não é mais uma moda, um plus. É uma necessidade básica, uma condição de sobrevivência. Para qualquer sociedade que queira ser não só produtiva, mas mais justa e humana, né? O investimento mais estratégico que existe é nas pessoas. E esse investimento, como o estudo deixa claro, começa na escola. Sem dúvida. E essa discussão toda nos deixa com algumas perguntas para levar para casa. Perguntas que o próprio material levanta. Não para ter respostas fáceis, mas para manter a reflexão viva. Manda. A primeira. Os ambientes educacionais que a gente conhece, na prática, valorizam mais as competências para a vida ou os resultados numéricos nas provas? Para pensar. A segunda é a tecnologia, do jeito que tem sido usada, está servindo para incluir mais gente ou para selecionar ainda mais os que já estão na frente? Boa. E, talvez a mais importante de todas, o sistema atual está formando majoritariamente executores de tarefas ou pensadores críticos capazes de construir um futuro que a gente ainda nem consegue imaginar.